agora vamos falar de vetores alocados dinamicamente. Eu falei que ia voltar em vetores, né? E que eu fiquei devendo falar mais sobre vetores na última aula para vocês. Mas vetor é um dos tópicos mais relevantes associados com memória dinâmica, porque é o tipo de objeto grande que a gente quer alocar dinamicamente, porque tem um tamanho variável dependente da entrada e coisas do tipo. Por outro lado, a maior parte do que eu quero mostrar para vocês sobre vetores está nos códigos mesmo, que a gente vai ver na sequência. Então, deixa só eu fazer aqui uma figurinha e a gente já vai partir para a matriz, que é onde a coisa fica mais interessante. Então imaginem que a gente tem aqui um vetor do tipo um V aqui, que é um int pointer, tá? Lembra que eu falei que tem essa relação intercambiável entre apontador e vetor? Então esse V é um apontador de inteiros, quer dizer que para todos os efeitos ele funciona como um vetor de inteiros. Tá? E eu posso chegar aqui e falar o seguinte, olha, esse V, que é um apontador de inteiros, vai receber um bloco de memória alocado aqui, que tem, por exemplo, o tamanho n vezes size of int. Tá? O que essa expressão significa? Ela significa, vamos dizer que o n vale 5, só para ficar palpável aqui para a gente. Tá? Isso significa que eu vou pegar aqui, olha, 5 vezes o número de bytes do int, que o sizeof me devolve, e eu vou armazenar, eu vou passar para o malloc esse valor. No caso, se o sizeof int for 4, vai ser 20 ali. E daí, o que eu vou ter é um blocão aqui. Espera aí que eu me perdi, desculpem. O que eu vou ter aqui é um blocão com 20 bytes, tá? 5 vezes o 4 do sizeof ali, bytes alocado pelo malloc. O endereço desse bloco vai ser passado para o V. Então o V está aqui uma variável do tamanho de apontador e ele vai apontar para o começo. De novo, apontar para o começo significa que se o primeiro byte aqui vale 36, sei lá, um endereço qualquer, aqui dentro tem 36. Né? Mas a gente sabe aqui que eu tenho que esse blocão tem um monte de inteiros e mais do que isso, como ele é um apontador de inteiros, o jeito que ele vai interpretar esse blocão é como sendo um conjuntinho de bytes. Então, um conjuntinho de inteiros, perdão. Então, a cada 4 bytes vai formar um novo inteiro aqui. Tá? Então, esse aqui, né, vai corresponder ao V0, no caso, o conteúdo que tem aqui vai ser o V0, o conteúdo desse vai ser o V1, o conteúdo desse vai ser o V2, o desse aqui vai ser o V3, e o desse último, o V4. Beleza? Lembrando aquilo que eu falei, olha, esse é o jeito mais comum de fazer a aritmética, né? V0, V1, V2, quer dizer, pega o V, que aponta para a primeira posição, e acessa a posição 0, a posição 1, a posição 2, e pega o conteúdo dela. Isso aqui é equivalente a chegar aqui e falar, olha, pega o V, soma 0, tá? Uma aritmética de ponteiros, depois pega o conteúdo de onde aponta. Esse aqui eu não vou fazer de todos, é equivalente a falar, pega o V, soma 2, quer dizer, eu peguei esse endereço, somei 2, mas de novo, não 2 bytes, né? Depende do tipo. Então vai ser 2 vezes 4, vai pular aqui para essa posição, né? V mais 2, e daí pega o conteúdo dela. Daí vai pegar o que está aqui dentro. Por isso que é equivalente a isso aqui. Tá bom? Tudo bem isso aqui? Tá, a aritmética de ponteiros dá um pouquinho de nó na cabeça, assim, né? E assim, eu não estou recomendando que vocês não usem o jeito mais simples, tá? Mas em algumas situações pode ser conveniente manipular ponteiros diretamente, então é legal saber que dá. Em algumas situações pode ser bem útil. Para falar aqui de matrizes alocadas dinamicamente, então ali foi um vetor, eu vou fazer primeiro uma figurinha, porque depois a gente vai ver códigos, né? Mas como que funciona uma matriz alocada dinamicamente? Eu vou explicitamente pensar nela como sendo um vetor de vetores.
Então eu vou chamar de A a minha matriz aqui. O que eu vou fazer? Olha, ela vai apontar para um certo vetor, que tem algumas posições, só que eu estou querendo fazer vetor de vetores, né? Então, esses caras aqui, tá, não vão ter valores da minha matriz, eles vão ter apontadores para outros vetores. Então a minha matriz é constituída assim, tá? É uma estruturazinha amarrada aqui. E o que no código corresponde a isso aqui? Vamos tentar casar essas ideias aqui. Olha, esse A, ele tem que ser o quê? Ele vai ter que ser um int pointer, tá? Ponteiro de ponteiro. Isso costuma confundir um pouco. O que eu recomendo é encapsulem as coisas, ó, coloquem isso aqui entre parênteses, tá? Não no código, porque dá bobagem, mas aqui para ler. O que é o A? Vejam aqui atrás, ó, o V era um apontador de inteiros, tá? Onde o tipo dele era um inteiro. O A é um apontador dessa coisa mais complicada aqui, que são apontadores de inteiros. Um apontador de inteiro, como V, é um vetor. E essa coisa mais complicada é um vetor, são esses vetores aqui de inteiros. Só que o A está um nível atrás disso, né? Porque é uma matriz, é um vetor de vetores. Então o A é um apontador de vetores. Um apontador de inteiros. Tá? Isso quer dizer que o A vai receber algo como amalloc. Vamos dizer, aqui eu estou com 1, 2, 3, 4. Então vamos dizer que o meu tamanho é 4 vezes size of, não é de inteiro, é de apontador de inteiro. Size of int pointer. Note que cada posição dela tem isso aqui. Então eu vou ter, no meu caso, 4, né? Os índices são 0, 1, 2 e 3. Então são 4 posições, cada uma com apontador de inteiro. Essa instrução aloca isso aqui, que eu desenhei na vertical. E o A recebe o endereço disso aí. Sim. Eu não estou colocando isso para não poluir o pseudocódigo, mas ele pode reclamar, porque como o malloc é genérico, ele devolve um ponteiro para void, que é um ponteiro genérico, um ponteiro para uma coisa não definida. Tá? Você pode dar um cast aqui, colocando, nesse caso, int pointer, por exemplo. Quer dizer, int pointer, né? Que é o tipo dela, para casar com o que volta. Porque o que ele volta por padrão é um apontador de alguma coisa. Nesse caso, é um apontador de inteiros. Né? Mas o ponto é, essa instrução só fez essa parte do trabalho aqui. Como que eu aloco essa galera aqui agora? Eu tenho que pegar, eu não vou fazer para todos, mas eu tenho que fazer um laço. Né? Então imagina que para a posição 1, eu vou fazer para a posição 1, mas para fazer para todos seria um laço. Eu chego aqui e falo, olha, A1, estou falando dessa posição. A1 é isso aqui. O que ele vai ter? Um valor de um inteiro, de alguma coisa? Não. Um apontador, então ele vai receber o que volta do malloc. Para ficar mais interessante, vamos dizer que aqui é 3, só para deixar claro que é diferente, tá? Que não precisa ser uma matriz quadrada, né? Essa nossa matriz. Então ela tem 4 linhas, né? E 3 colunas, né? Aqui os vetorizinhos. Vejam que os vetores poderiam até ter tamanhos diferentes, porque cada um é locado separado. Mas vamos fazer o caso mais simples da matriz, uniforme ali. Então eu vou dar um malloc, o quê? 3 vezes. Agora sim, os meus vetores são de inteiros. Então 3 vezes size of int. Tá? Deixar claro, isso aqui alocou isso aqui. Não preencheu os valores, alocou a memória e fez essa atribuição. Falou, olha, esse cara tem o endereço desse bloco. Se eu quisesse fazer para todo mundo, eu colocaria isso aqui num for com i variando de 0 até 3, né? Onde o i substitui o 1 aqui. Daí eu aloco a matriz inteira. Na alocação estática tem algumas diferenças. Tá? É uma das coisas para a gente destacar aqui, coisas que ficam distintas. Na alocação estática, quando eu chego aqui e falo, por exemplo, que eu tenho
uma matriz A de inteiros, né? Ela é do tipo int, com 4 linhas e 3 colunas. Eu posso fazer isso, tá? Alocação estática. O que o computador faz é pegar um blocão único de memória e interpretar esse blocão com a aritmética ali como sendo os meus inteiros, né? Então no caso aqui, olha, cada uma das linhas, deixa eu usar as cores aqui para me ajudar, cada uma das 4 linhas aqui estão quebradas aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou colocando no lugar certo. Deixa eu apagar isso aqui, que aqui eu estou fazendo bobagem. Elas estão quebradas aqui. É um único blocão, mas ele é interpretado como sendo linhas de uma matriz, né? E daí cada uma das colunas, vou pegar outra cor, estão aqui. Então, as divisões internas aqui, cada uma são as colunas dentro de uma certa linha. Notem que a gente não tem ponteiro de ponteiro, como nesse caso, tá? Então, embora apontadores e vetores sejam quase sempre intercambiáveis, quando eu vou fazer uma matriz mais complexa, aqui eu tenho explicitamente a ponteiro de ponteiro. Aqui não. Felizmente para a gente, o compilador de C lida com grande parte dessa complexidade para a gente. Então, quando a gente faz algo do tipo A2, 1, eu vou acessar, tá? Isso aqui eu não estou declarando a variável não, tá? Imagina, já está declarado no meu código, eu vou acessar o valor que está na linha 2, coluna 1. Se foi alocado dinamicamente, o jeito que C interpreta isso é, pega o A, vai na linha 2, na posição 2 desse vetor, segue esse ponteiro e vai na posição 1. E daí pega esse cara aqui. Se foi alocado estaticamente, o que ele faz é, pega o A, pula 2 vezes o comprimento desse cara. Como o comprimento é 3, ele vai pular 6 posições. Daí ele cai aqui, daí ele anda mais uma e cai ali. Então ele faz esse trabalho por baixo, o trabalho é um pouco diferente. Um segue apontador, o outro está só fazendo aritmética indo em frente ali, tá? Num único bloco. Quero perguntar. Não sei se é perceptível. Só se for, teria que fazer teste empírico, mas eu não sei se é perceptível. Deve ser uma constante ínfima, assim, meu chute, mas teria que testar. Mas ele gasta mais memória no final, porque nesse caso você gasta um pouco mais de memória, de fato. Tá, isso é uma diferença importante. Eu estou quase chegando na parte de mostrar os códigos para vocês. Eu espero chegar mais cedo dessa vez, né, para a gente não ser tão corrido quanto da outra aula. Deixa só eu ver a parte estática, tá beleza? Tá, eu vou fazer só mais um desenho aqui, para o caso da gente conseguir chegar lá na hora de ver os códigos, que é o quê? Ir um passo além. E se eu quiser uma matriz de 3 dimensões? Tá? Eu não vou fazer as instruções, eu vou deixar o desenho para nos ajudar até a imaginação, depois a gente tenta chegar lá no código. Mas sem fazer as instruções, qual que é a ideia? Começa muito parecido com aquilo. Imagina que eu vou ter uma matriz A aqui, de 3 dimensões. Então a primeira dimensão dela continua sendo um vetorzinho aqui que tem algumas posições aqui, né? Vou fixar em uma delas só, tá? Para não ficar tão poluído. De cada uma delas sai um outro vetor, só que agora, como eu tenho uma dimensão a mais, esse cara não tem os inteiros, ou o que quer que seja o conteúdo. Ele ainda é um vetor de vetores. Note que esse aqui é um vetor de vetor de vetor, né? 3 dimensões, esse primeiro nível aponta 2 para frente, esse aqui aponta 1 para frente, ele é um vetor de inteiros. Perdão, é um vetor de apontador de inteiros. E finalmente, vou colocar em diagonal assim, para dizer que é a próxima dimensão, aqui sairiam
vamos dizer, as camadas, né? Se isso aqui são as linhas, isso aqui são as colunas, esse aqui seria na terceira dimensão, seriam as camadas da minha matriz. Tá? É só generalizar, só entre aspas, tá? Generalizar o que a gente fez. Essa figurinha é só para a gente ter a ideia do que vai ser feito. Eu vou tentar mostrar no código para vocês como que isso aí funciona.